começar de novo e contar contigo. Vai valer a pena. Muito bom, minha gente. Tivemos um entretanto na transmissão do Instagram e estamos retomando aqui. Estamos retomando aqui. Eu vou ler o texto novamente para a gente dar sequência, né? Começar do zero, né? Então, minha gente, consciência e punição. Vigiai e orai. O livro está chegando no fim, hein? Logo, logo teremos um novo livro. Então, o tema de hoje, consciência e punição. As atitudes infelizes que estejas tomando contra os outros não serão uma forma inconsciente de autopunição? Não estarás desejoso de desencadear processos de autofagia, como quem quisesse fazer desmoronar a própria vida? Caminhando deliberadamente para o erro, não estarás querendo destruir tudo que construíste? Não será um processo de insatisfação íntima? A tua rebeldia manifesta contra os que convivem contigo, na realidade não será uma revolta contra ti mesmo? Não estarás provocando suicídio moral? Esperavas de ti tanto assim? Este nunca será o caminho da superação. Reconsidera, admite os atavios da própria personalidade e recomeça. E nós recomeçamos aqui. Estamos recomeçando, juntos, sempre juntos. Agradeço a presença de vocês, presença amiga, compartilhando essas reflexões. Hoje realmente é profundíssima, né? Pelas poucas frases e palavras ali, a gente vê que mexe com o nosso ser por dentro. Mexe com toda a nossa possibilidade de realmente de continuar recalcitrantes naquilo que fizemos ou que fazemos de não tão bom. Então, é o processo que ocorre de autopunição. A gente tenta, né? Tentando punir os outros, fazemos-lo a nós mesmos, inconsciente ou não. A autofagia, que seria um processo de autodestruição das nossas células, por exemplo, inconsciente também ou não, ela acontece quando nós deliberamos ir ao encontro dos descaminhos, das más inclinações que trazemos conosco. Nós estaremos jogando nesse momento tudo fora. Tudo que fizemos na vida estamos jogando fora. Quando nos rebelamos contra os que estão ao nosso lado e convivem conosco, será que estamos manifestando a insatisfação que temos
com as nossas próprias ações, as nossas vidas. É um processo de suicídio moral. Tudo isso, nossa rebeldia chega a tal ponto que nos tolhe a visão e a sensatez, derrubando por terra literalmente toda a vontade de lutar, superar as torpezas da vida, os óbices, os problemas técnicos que acontecem. Que tudo para nos testar, para testar a nossa paciência, a nossa capacidade de reação, a nossa rigidez, a nossa fé, nossa coragem, a nossa força de superação. Às vezes nós colocamos as nossas ambições tão altas, mas tão altas, que a gente é capaz de suicidar de lá, se atirar delas. Nós não alcançaremos, é uma ambição muito alta, que pode se transformar em ganância. Daí a frustração é inevitável. É a visão que nós temos das coisas, dos outros. A insatisfação, a autopunição, punindo os mais próximos da gente. Insatisfeitos com tudo, a gente espalha essa sensação de insatisfação, a gente espalha como se todos tivessem culpa do que está acontecendo conosco. E aí, todo mundo paga pela minha insatisfação. Então passamos a atribuir a essas pessoas os nossos fracassos. Que é mais fácil. A gente atribui ao outro do que a nós mesmos. Mesmo mentalmente que seja. Eles não têm nenhuma culpa, lógico. Apenas por estarem perto vão ter que compartilhar os fracassos, as nossas intempéries e destempéries. Então são os nossos alvos fáceis, mais próximos e desculpáveis. Puxa vida, ó, o que eu fiz para você, me desculpe aí. Vamos continuar, porque temos que continuar. Temos que continuar, né, Paulo? Verdade. Então, não tem outro jeito. Nós somos seres atávicos. O que é um ser atávico? A gente fica preso aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais. Os nossos atavismos, na realidade, é aquilo que a gente não quer abandonar, que são crenças limitantes da vida. São legados dos nossos antepassados, muitas vezes pontos fortes dos nossos ancestrais, porém que nos atingem, porque eu não consigo ser como o meu avô, como o meu pai, como o meu bisavô. Eu não consigo. Eu, sou um indivíduo. Com a minha história, sim. Mas com as minhas ferramentas, com a minha cabeça, com a minha consciência. Nós queremos, de alguma forma, tentar reprisar o passado, os feitos de maior monta, que acabamos conhecendo por uma história. Como diz o outro, sai dessa, moça. Não é por aí. Não é por aí.
Então abandonemos os nossos atavismos, as nossas crenças limitantes, que é o que nós devemos fazer. Porque no minuto que a gente faz isso, nós vemos-nos gigantes diante das situações, mas gigantes pela própria natureza, não pela natureza dos outros. Gigantes com as próprias limitações, sim, mas com os próprios potenciais, os próprios poderes, as próprias ferramentas possíveis de arar as terras virgens do nosso desconhecimento. Como tudo na vida depende das nossas obras, estar bem no caminho de ascensão ou mal por termos errado muito, recompensados ou punidos pela própria maneira de agir, pela própria vida escolhida para viver. Eu escolhi isso, eu vou ficar assim. Então, de certa forma, eu chamo, em algumas sessões de coaching, eu chamo isso de zona de conforto do sofrimento. Por que zona de conforto? Porque eu vou ficar sofrendo aqui no meu canto e não vou fazer nada para sair dessa situação. Então é uma zona de conforto. Sofrendo, não tem conforto nenhum. Mas é uma zona de conforto, eu fico ali. Tem gente que tem zona de conforto na bagunça, na destruição, sabe, naquela coisa de... Tem gente que isso é zona de conforto muitas vezes. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento, muitas vezes, o momento do desencarne, o momento da prestação de contas, é cheio de ansiedade e de angústias, que vai aumentando à medida que a pessoa se reconhece, porque sente medo, certo temor diante do que vê e, sobretudo, diante do que entrevê. A sensação a que podemos chamar de física é a de grande alívio e de imenso bem-estar, se nós pensamos de forma diferente. Então, quando a gente consegue superar essas dificuldades, nós sentimos esse alívio e uma força que vem da nossa conexão com a fonte maior de energia e da verdade e da vida. Então, nosso espírito, aliviado desse fardo, sente-se feliz por não mais experimentar dores corporais que atormentam em muitos instantes da nossa vida. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que prendiam, aquelas teias que prendem a gente muitas vezes no emaranhado das nossas próprias confusões, da teia do nosso pensamento, muitas vezes malsão. Somos avisados inúmeras vezes na vida, inúmeras vezes, incontáveis vezes, sobre o que poderá nos acontecer se perpetuarmos, se nós realmente continuarmos com nossa rota escolhida de erros e desatinos. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus.
e o mal, tudo que desta se afasta. Então, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Na escala dos mundos, a Terra ainda é um dos mais inferiores, dos mais primitivos. A gente olha para o céu, bilhões e bilhões e trilhões e quadrilhões de galáxias. Então, quantos planetas existem? Não dá para contar e não dá para escrever. Então, só a Terra? Não. A Terra é um dos mais inferiores desse concerto universal. E ainda nela habitam homens imperfeitos, fragilizados pelas faltas cometidas, sem forças para lutar muitas vezes. Temem buscar em Deus o auxílio de que necessitam para retomar o caminho do bem. E acabam adiando a própria felicidade. Com as luzes do progresso intelecto-moral, nós abandonamos a ideia das penas eternas e a ideia do inferno com lugar de punição, por exemplo, e de um céu com ociosidade eterna. Não existe. Trabalhamos sempre, não paramos. As vicissitudes da vida, os problemas da vida, as aflições da vida corporal, por que passamos, elas vão se depurando de acordo com a maneira como as encaramos, como as sofremos. Segundo a doutrina espírita, o espírito livre do corpo, reconhecendo sua imperfeição, escolhe ele mesmo, por um ato de livre-arbítrio, livre escolha, o gênero de provas que julga o mais próprio para o seu adiantamento, quando reencarna na Terra. E sofrerá essas provas na próxima existência. Se escolher uma prova muito acima das suas forças, ele sucumbe. E seu adiantamento é retardado. Saibamos escolher, então. A Terra pode ser considerada, ao mesmo tempo, um mundo de educação para os espíritos pouco avançados e de expiação para os espíritos culpados. Os males da humanidade são consequência de inferioridade moral da maioria. A maioria dos encarnados. Pelo contato de seus vícios, eles se tornam reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. Vamos acabar com isso. Vamos cortar esse círculo vicioso. E vamos entrar num círculo virtuoso, na espiral evolutiva da vida. Vamos buscar virtudes, buscar as nossas forças. Da maneira como nós buscamos as nossas forças, as nossas virtudes, acabamos abandonando para trás, como uma cauda falível, nossos erros e a nossa ignorância. Como um foguete, subindo, tentando explorar a Lua, Marte, onde for, Vênus, ele vai abandonando o peso na sua trajetória, abandona e fica a cápsula, a alma do foguete e da missão que vai se cumprir. Pense nisso. Meus queridos amigos, mas a vida é um ir e vir. Faz parte. É preciso ter consciência disso para poder evoluir.
Janice Stam. Meus queridos amigos, para encerrar hoje, muito feliz por tê-los aqui, grato pela presença de vocês e pela audiência. Fiquem à vontade para falar, só eu falo aqui, que negócio é esse? Para a gente encerrar, se ninguém tiver nada para falar. A Meimei disse assim: quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase refletida ou empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Prazer inenarrável de tê-los aqui. E até amanhã, às 9h59. Fiquem com Deus. Até mais.